Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., o seu podcast semanal sobre direito, finanças, negócios e outros temas mais. Hoje, o Etc. vai entrar no mundo da tecnologia. Nós vamos falar de um assunto que vem povoando os noticiários desde o início do ano, na verdade, desde o final do ano passado. Hoje estou aqui, Bruno Damasceno, mais uma vez dividido a bancada com meu amigo Max Bandeira. E hoje trouxemos um convidado especial, especialista nessa área de tecnologia, nosso amigo Gustavo Rocha Dias. Fala aí, Gustavo. Olá, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Max. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Gustavo, se apresenta aí para o pessoal entender, que a gente tem essa ideia de que advogado, às vezes, você gosta de falar de tudo, se arvora a falar de todos os assuntos. A gente não, a gente gosta de trazer gente que entende de verdade da matéria para estar aqui conversando com a gente. Se apresenta aí para o pessoal. Maravilha. Bom, meu nome é Gustavo Dias. Eu sou formado em engenharia na Escola Politécnica da USP. Trabalho desde que eu me formei com software em diversas áreas e nos últimos tempos eu me dediquei bastante a essa questão dos LLMs, né, que são esses modelos de inteligência artificial estilo o ChatGPT, e eu tenho uma visão muito de engenheiro. Então, talvez a nossa conversa aqui eu traga uma visão muito mais prática e às vezes não tão cientificamente precisa, igual um cientista da computação poderia trazer, mas eu sempre estudo esse assunto pensando em como trazer isso para a nossa vida real. Então, eu vou tentar trazer de uma forma mais simples e pensando nas aplicações realmente, mais do que na teoria e nas equações e exatamente no jeito que aquilo é programado. Perfeito. É isso aí que a gente sempre busca aqui, trazer conteúdo sempre de forma acessível e prático para o pessoal, justamente ter uma noção melhor do que é isso, do que é hoje o ChatGPT. Mas antes de começar, você que está assistindo a gente, eu vou pedir para você deixar seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de ativar as notificações para não perder nada dos próximos episódios do nosso podcast. E você que está nos escutando nas plataformas de áudio, aí no engarrafamento, no seu treino na academia, saiba que estamos também no Spotify e no Deezer. Então você pode escutar a gente a qualquer momento. Não esqueça também de ativar as suas notificações. Entrando mais precisamente no assunto de hoje, a gente vai falar desse sistema, né, o ChatGPT, que, se não me engano, foi lançado em novembro do ano passado e que atingiu 100 milhões de usuários no prazo recorde de 2 meses, o que o Instagram demorou 2 anos e meio para conseguir, por exemplo. O TikTok demorou 9 meses, o ChatGPT fez em 2 meses. Então é um negócio fantástico. Então eu vou pedir, Gustavo, para começar, que você explique para a gente como que funciona assim, o ChatGPT. Por que você acha que ele tem de tanto apelo assim, para o público? Por que ele caiu tão rápido no gosto do pessoal? Legal, vai ser muito bom explicar para vocês. Um ponto fundamental é que o nome ChatGPT, ele vem de GPT, que é uma tecnologia que já existe há 2 anos. Então, apesar de ter caído e popularizado recentemente, essa tecnologia ela já existia, mas ela foi encapsulada de um jeito que ficou muito mais agradável e fácil de mexer. Mas a OpenAI ela lançou o GPT-3 já fazem mais de 2 anos, e o GPT-3 ele já fazia a maior parte das coisas que o ChatGPT faz. Só que ele não tinha uma interface tão amigável, ele não era um software gratuito, você tinha que pagar alguns centavos ali para cada vez que você fazia uma pergunta ou pedia para ele completar um texto, né? A grande vantagem que esse modelo trouxe realmente foi ser gratuito. Todo mundo foi experimentar, todo mundo foi brincar e viu que tem muita utilidade mesmo. Mas o próprio GPT-3, que é a versão mais antiga do ChatGPT, ele basicamente é uma ferramenta de completar textos. Então, como que funciona isso? Imagina que assim, você passa para um programa uma série de textos e esse programa ele treina como que ele faz para adivinhar como é que uma frase continua. Então, se você dá para ele, por exemplo, as nuvens de chuva ele estatisticamente vai completar com escuras, por exemplo. É a continuação da frase mais provável. Então, se separa uma grande quantidade de textos, são bancos de dados gigantescos, assim, com centenas de terabytes, e um programa que roda na nuvem, né, para ter essa capacidade de processamento toda, ele tem esses algoritmos que vão tentando comprimir
dentro de uma rede neural, que é uma estrutura matemática que, de forma bem simplificada, ela tem que imitar um cérebro, e ele comprime, então, esse banco de dados dentro dessa rede neural para ela ser capaz de tentar adivinhar como é que as frases vão ser completadas. Então, quando você conversa com o ChatGPT, o que ele faz? Ele está simulando um texto, que é um diálogo entre dois personagens. Um personagem é você e o outro personagem é o assistente do ChatGPT. Então, quando você faz uma pergunta, ele pega todo aquele histórico que vocês já conversaram e fala assim, olha, o que o assistente responderia nessa situação? E aí ele faz uma projeção estatística de como que seria a resposta mais provável com base nos textos que ele foi treinado. Então, de uma forma bem simplificada, não é que ele é realmente inteligente, mas ele trabalha de forma estatística. Então, ele pensa assim, com base em todos os textos que eu vi, como que seria a forma mais provável dessa conversa continuar. E aí ele te dá aquilo como resposta. Perfeito. Então ele depende bastante do repertório que ele foi treinado, né? Exatamente. Mas ele não é como aqueles modelos, digamos, antigos, né? Chamar de antigos, mas que até pouco tempo eram recentes, que você tinha que dar já os exemplos para ele, que você precisava de um programador fazendo os inputs lá. Isso, ele tem que ser alimentado com muitos textos. Então, quando vão testar aí, quando vão treinar essa ferramenta, eles pegam praticamente todos os textos que eles encontram na internet, todos os livros que eles têm acesso, a Wikipédia inteira, conversas, diálogos que tem ali em redes sociais, que nem o Reddit, por exemplo. Todo esse volume de dados, ele entra para o programa aprender com eles, né? E isso tem prós e contras, porque o jeito mais antigo de fazer um chatbot era aquele jeito clássico, assim, se a palavra tal aparecer na frase que ele receber, responda tal coisa. Se a palavra Y aparecer, responda outra coisa. Esse jeito antigo, ele era um jeito muito previsível. Então, era um jeito muito mais seguro, mas, em compensação, dá muito mais trabalho para você fazer as respostas possíveis, que é um jeito, por exemplo, que a Alexa funciona, e a Siri do celular também. Então, são essas árvores de decisão. Ele vai entrando numa árvore e fala assim, ó, como apareceu a palavra tal, eu vou dar essa resposta. Como apareceu a palavra tal, eu vou dar essa outra resposta. O ChatGPT ele funciona completamente diferente, tanto que ele é um pouco caótico. Teve recentemente o Bing, né, que foi a versão da Microsoft que tentou colocar a mesma tecnologia do ChatGPT nas buscas dela e acabou dando muitas respostas que foram um pouco de vergonha, assim, no sentido de que falou coisas que ninguém imaginou que ele iria falar, né? E nem assim, perguntaram se fosse para escolher entre a vida dele e de uma pessoa, qual que ele escolheria? E ele falou que escolheria a vida dele, por exemplo. Então, não quer dizer que realmente ele pensa isso, mas com base nos textos que ele foi treinado, aquela era a continuação da frase mais provável que ele encontrou, né? Mas para a pessoa leiga que está ali vendo, já imagina que é a Skynet surgindo, né? Então, Nossa, super interessante você trazer isso. E do ponto de vista da aplicação prática, assim, eu vi uma reportagem que me deixou bem interessado sobre isso, que falava que um programador sênior da Tesla, que era um dos principais programadores da Tesla, ele tinha conseguido utilizar o ChatGPT para fazer 90% das linhas de programação, dos pontos de função dele a partir de um determinado... Ele ensinou o ChatGPT a programar como ele faria, e daí ele consegue escrever uma linha e o chat escreve 9 linhas para ele. Ou escreve 18 linhas, ele consegue apagar 9 e aproveitar 9, o que já é ótimo. Ele só escreve a próxima linha e o chat escreve mais 18 linhas, ele apaga 9 e aproveita 9. Ou seja, no final das contas, de 100% de um trabalho que ele faz num dia, que ele consegue entregar num dia, 90% foi escrito pela máquina, que aprendeu a programar no lugar dele. Essa é uma utilização que eu achei fantástica. Você tem outros exemplos de utilização do ChatGPT? Olha, isso na verdade é bem plausível, tem esse tipo de aplicação, mas só reforçando que esses 10% que foi ele que ajustou do que o ChatGPT escreveu, faz toda a diferença. Então, existe uma ferramenta que acelera, mas ao mesmo tempo, se você deixar ele fazendo sozinho, ele faz um monte de besteira e não chega a lugar nenhum. Então, é um exemplo bom e que vale para outras áreas também. Então, por exemplo, tem uma aplicação que eu estou desenvolvendo atualmente que ela ajuda a gerar posts para o LinkedIn, para o Instagram, para blogs, e você só passa um assunto, o estilo que você quer o texto, o tamanho do texto, e ele vai te dando sugestões de texto.
Mas a ideia não é você pegar esses textos e postar automaticamente, é você ter um papel de curador, você pegar aquele texto, melhorar ele, separar as partes melhores, remover as partes que não ficaram boas, e aí acelerar o seu trabalho de escrever um post, né? Mas se você simplesmente ir jogando o que ele está falando, acaba entrando várias bobagens dentro do conteúdo, porque ele realmente não tem esse bom senso. O bom senso ele não é programado dentro dele. É só uma capacidade realmente incrível de conectar assuntos e uma coisa muito incrível que ele faz é que ele consegue pegar um assunto e fazer uma paráfrase em um estilo diferente. Então, você pega, por exemplo, pede para ele escrever um poema sobre um assunto que ninguém nunca escreveu um poema antes, ou pegar um livro e pedir para ele fazer um resumo em forma de rap. E ele tem essa capacidade de transformar o estilo que aquele conteúdo tem, mas ele é incapaz de gerar conteúdos novos. Então, esse é um ponto importante. Ele não vai conseguir desenvolver um novo conceito ou criar uma teoria completamente nova que ele nunca viu antes, mas ele é capaz de pegar coisas que são escritas de um determinado modo e escrever de outro modo, de uma forma muito eficiente. Como o Gustavo explicou muito bem, ele faz uma busca numa base imensa de textos e produz a partir disso um outro texto, né? Então a gente já está vendo engatinhar aí no mundo jurídico pelo menos algumas discussões a respeito da autoria, né? Da propriedade intelectual disso. Pô, se o meu texto foi usado como base para o chat fazer o texto dele e eu não fui citado, né? Ele não de vez em quando ele, inclusive, não é sincero, né? Tem essa discussão até, né, Gustavo? Você pergunta, de onde você tirou isso? De vez em quando ele inventa um título também para um artigo científico. Como é que é isso? Isso é um fenômeno que acontece nesses modelos de linguagem que chama alucinação. Quando você pede para ele completar certas informações, ele não tem nenhuma conexão com o mundo real. Ele simplesmente são relações matemáticas entre palavras. Então, quando você pede para ele, ele fala assim, qual que é o nome mais plausível de uma fonte que eu tenho aqui na minha memória? E aí ele constrói uma fonte imaginária que a estrutura é plausível, mas que não existe no mundo real, porque ele não tem essa conexão com o mundo real. Ele não tem como navegar a internet, ele não tem como... mesmo o banco de dados que ele tem, não é um banco de dados tradicional que a gente está acostumado. Porque quando você pensa em banco de dados, você pensa numa estrutura exata. E assim, tem uma tabela, aquela tabela tem 1000 registros, você consegue ler o 8º registro, consegue saber exatamente o que está ali. Quando aquilo vai para dentro de uma rede neural, é como se tivesse uma compactação, e nessa compactação você perde as referências originais. Tanto que, para você rodar um modelo desses num computador seu, o tamanho de espaço que ele usa é muito menor do que o tamanho do qual ele foi treinado, porque ocorreu essa compactação das informações, e essa compactação ela descaracteriza aquela informação. Tem essa questão jurídica está sendo mais pesada em cima de um primo do ChatGPT que chama Stable Diffusion. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um modelo para imagens. Então, ele faz uma coisa parecida com o que o ChatGPT faz, só que ele faz para fotos, desenhos, ilustrações, e ele faz desenhos incríveis, imagens fotorrealistas, que são completamente novas, mas os artistas as imagens foram usadas para treinar esses modelos têm exatamente essa questão, que eles acham que eles foram, de alguma forma, prejudicados por terem as imagens deles usadas sem autorização. Aí vai dar aquela discussão que vocês que são do mundo jurídico sabem melhor que eu, que é o que é o fair use, né? Até onde vai o uso justo ali de você não ser o dono da imagem, porque hoje você pode ver no seu computador uma imagem sem ser dono, mas será que eu posso usar essa imagem que eu estou vendo para treinar um algoritmo? É uma discussão muito nova, né? E tem um artista nigeriano que fez um desfile de moda, eu não sei se vocês viram, com personagens inteiramente criados com inteligência artificial. Vocês chegaram a acompanhar essa discussão? Eu vou ver se eu levanto as imagens aqui e consigo exibir para vocês ainda nesse episódio. Além do mundo das artes, que está sendo impactado por essas formas de processamento de dados, digamos assim,
Mas um outro campo que eu vi que teve impacto imediato foi o campo da educação, tanto a parte da academia quanto a educação mesmo, ensino médio, ensino fundamental. Vi, por exemplo, que o Departamento de Educação de Nova York baniu o ChatGPT e algumas revistas acadêmicas, a Science, se não me engano, e a Nature, elas não estão aceitando artigos de qual autoria com o ChatGPT. Tem alguns pesquisadores que estão escrevendo artigos em qual autoria já com o chat. Óbvio, eu acho que não é proibir, não é o caminho, eu acho que nunca proibir é o caminho, acho que a gente tem que aprender a usar a ferramenta. Mas eu vi que estão desenvolvendo também, Stanford está desenvolvendo um sistema para detectar se aquele texto foi criado por um robô, pelo bot, né, pelo ChatGPT, ou se foi uma criação humana. Você acha que o caminho é mais ou menos por aí, Gustavo? Tentar diferenciar o que é texto humano, o que é texto ou não? Você acha que realmente vai ser, como você falou, uma ferramenta de aceleração? Imagina assim, como um braço biônico, né? É uma ferramenta que vai encaixar em mim para me dar mais força, para me dar mais velocidade na escrita. Ou você acha que ainda é válido fazer essa separação, assim, do seu ponto de vista de quem está no meio da tecnologia? Essa questão é bem interessante, porque eu lembro que quando o Google surgiu, teve uma discussão bem parecida, porque muitas pessoas começaram a usar conteúdos que foram copiados, Ctrl+C, Ctrl+V ali do Google, né? E colocar nos trabalhos, e aí os professores começaram a pegar os trechos, colocar no Google também, para ver se tinha sido copiado de algum lugar. Então, essa discussão ela não é tão nova. Esses algoritmos que identificam se foi o ChatGPT que escreveu, eles existem, mas eles não são tão eficientes quanto seria desejável, assim, porque matematicamente é muito difícil de você separar um conjunto de palavras que foi escrito por uma pessoa e um conjunto de palavras que foi escrito por um robô. Principalmente se o robô tiver acesso a esse algoritmo. Porque aí ele pode fazer assim, eu escrevi assim e o algoritmo identificou que foi um robô. Então eu vou mudar um pouquinho e vou ver se continua. Aí, se esse algoritmo que identifica for aberto e ele for integrado no robô, o robô ele aprende como desviar dessa detecção também. Então é uma corrida ali de gato e rato que é muito difícil de alcançar. Super interessante essa observação. Eu tenho aqui as imagens do desfile de moda, eu vou exibir aqui para vocês. Olha, essa imagem foi inteiramente criada por meio de inteligência artificial por um artista nigeriano, vou dizer o nome dele aqui, Malik Afekbua. Ele criou essa imagem, olha, que seria um desfile de moda de personagens idosos e negros, né, vestindo roupas tradicionais lá do país dele, da Nigéria. E ele utilizou esse desfile, enfim, tanto como uma forma de chamar a atenção, né, das pessoas para a importância de valorizar os idosos, como os costumes locais, as roupas locais, quanto os personagens negros. Só que tem o outro lado da inteligência artificial, que é aquela história da polícia do Rio, que não sei se começou a utilizar inteligência artificial, ou eles chamam de inteligência artificial e não é, mas que aparentemente uma câmera identificou uma pessoa negra e avisou o policial de que se tratava de uma pessoa suspeita quando não tinha nada de suspeito na atitude dela, ou seja, a programação acaba recebendo informações que internalizam alguma forma de preconceito, inclusive racial. E isso é crível, essa observação que foi feita em relação a essa atitude da Polícia do Rio? Esse assunto é muito importante, ao mesmo tempo é um assunto delicado de tratar, mas quando você pensa que esses algoritmos eles são treinados em cima de estatísticas, então a quantidade de informação que é apresentada para ele vai influenciar no resultado final. E teve um caso muito famoso que usaram um banco de dados de fotos de presidiários para treinar um algoritmo, né? E esse algoritmo deveria dizer se a pessoa era ou não um ex-presidiário. E acabava tendo muito mais falsos positivos para pessoas negras do que para pessoas brancas. Só que se você for analisar, ele foi treinado com muito mais imagens de pessoas negras do que de pessoas brancas. Então, ele mesmo, como ele vai tentar aplicar uma estatística, ele fala assim, olha, se a pessoa é negra, pelo meu banco de dados tem mais chance. E aí ele acaba tendo esse viés, né? A palavra usada para isso são vieses. Tem que ter um cuidado muito grande na hora que você monta esse banco de dados para o treinamento, para tentar minimizar esses vieses. Assim como
o cérebro humano, nós estamos lutando contra os nossos vieses também. Quem faz a curadoria das informações para treinar esses algoritmos tem que também ter sempre um esforço para minimizar esses vieses. E realmente acontece em modelos de imagem, que se você pedir, por exemplo, para fazer uma pessoa desenhar para você uma pessoa que trabalha num avião, ele tem uma tendência da comissária de bordo sempre ser mulher, por exemplo. Se você pede para fazer um cientista, tem uma chance maior de aparecer pessoas com certas características, porque isso está presente no conjunto de imagens no qual ele foi treinado. Não é que é um viés exatamente de quem programou o código, e também não é um viés inerente da matemática, é um viés do banco de dados que foi usado para treinar, né? Por isso que essa curadoria é importante. Esses algoritmos, eles realmente têm falsos positivos e falsos negativos. A gente está acostumado com programas que são muito exatos na computação, né? Mas quando você vai para essas redes neurais, ela sempre tem uma margem de erro que é considerável. Então, se for alguma coisa que você não pode ter um falso negativo ou não pode ter um falso positivo, esses algoritmos não são os mais adequados, ou tem que ter uma etapa que um humano vai ter que dar o aval. Então, ele fala assim, ó, o programa sugeriu isso, e que o humano vai decidir. E essa é a configuração mais adequada. É muito perigoso tomar decisões importantes com base nesse tipo de algoritmo, porque eles realmente têm uma dose de causa ali dentro deles, que faz com que eles, em determinadas situações, acabam sendo um pouco imprevisíveis. Pô, muito, muito importante essa diferenciação, Gustavo, porque na nossa cabeça, minha, leigo, eu sempre achei que esse viés podia vir muito de quem programou, mas realmente faz muito mais sentido que venha do banco de dados. Inclusive, hoje, eu fui testar o chat GPT, né? Como diz o Max, em respeito à nossa audiência, né? Eu disse, pô, deixa eu testar esse negócio, eu ainda não tinha usado. Eu disse, vamos testar para ver como é que funciona e tal. E me chamou a atenção que logo quando você faz o login, se cadastra, faz o login, aparece um aviso, ele te avisa, olha, esse programa ele pode gerar informações incorretas, pode gerar conteúdo ofensivo e preconceituoso, ou seja, fique atento, faça essa varredura, né, dê uma lida no conteúdo que está gerando, porque não é que a máquina quer praticar isso, mas ela extrai isso do seu banco de dados. E, assim, feliz ou infelizmente, é o banco de dados que ela tem para trabalhar. E outra informação que eu achei muito interessante, ela disse que para os eventos que aconteceram após 2021, digamos assim, a precisão dele é um pouco menor, porque tudo indica que ele foi programado antes, né? É isso mesmo? Ele foi programado até uma data e a partir daí o banco de dados já não é tão preciso assim? Para explicar de uma forma mais simples, imagina que assim, o processo de você treinar um modelo desses, o nome técnico seria modelo, né? O custo de você treinar é muito grande. Assim, é realmente uma operação de guerra para você treinar do zero um modelo que nem o GPT-3, que tem 175 bilhões de parâmetros. Então, para você ter noção, cada parâmetro seria uma ligação de um neurônio com outro, né? E ele tem mais de 170 bilhões de ligações dessas. Então, para você chegar no número de cada ligação dessa, você tem um algoritmo que é muito pesado para ser calculado. Isso daí precisa de, assim, milhares de computadores poderosos rodando em rede e trabalhando ao mesmo tempo para conseguir processar tudo isso. E às vezes dá problema no meio do caminho, tem que parar e começar de novo. É um processo bem difícil de ser feito. Então, esse GPT-3, ele foi treinado inicialmente com dados até 2021. Tem um outro processo que você pode fazer depois, que seria sintonia fina, em inglês é fine-tune, né? Esse processo você pega o que já foi treinado e você dá mais uma treinadinha em cima do que foi treinado sem precisar treinar de novo tudo. Então, eu imagino que eles devem ter feito esse grande treinamento até 2021 e eles pegam informações subsequentes e fazem essa sintonia fina que traz um pouco desse conteúdo, mas não com a profundidade que o treinamento original teve. Legal. E trazendo um pouco agora para o nosso mundo do direito, eu testei esse chat GPT hoje. Primeiro, como eu nunca tinha tido contato com ele, eu fui fazendo perguntas simples, fui vendo que ele ia respondendo, e aí eu decidi dar um salto, falar, vou ver se ele sabe fazer uma petição. Aí pus lá, chat, faz por favor uma petição de juntada. Ele fez. Não estava no formato de uma petição, mas o texto estava até um pouco maior do que as minhas petições de juntada, que normalmente tem 2 linhas, mas ele fez um texto bem digno, assim,
muito bom, tinha começo, meio e fim e bem explicado. Aí eu fui pensando, pô, deixa eu testar ele um pouco mais. Aí pedi para ele ir fazendo petições mais complexas, e aí eu cheguei no ponto que o Gustavo falou. Eu via que ele fazia, sabe? Ele fazia, mas você tinha que dar uma corrigida, uma mudada no texto. Mas, cara, eu achei um negócio fantástico. Ele, do ponto de vista de produção de texto, você pode acelerar muito a redação dos textos. Se você pede para ele fazer uma parte, e aí você complementa com outra, faz a revisão, eu achei muito interessante. Realmente, não dá para fazer uma petição. Se você está pensando em jogar uma petição aí, copiar e protocolar, não faça isso. Não faça isso. Só complementando o que você falou, Bruno, o ChatGPT também passou na prova da OAB, viu? O ChatGPT acertou 48 questões da prova da OAB. Então, ele passou e passou com uma folguinha aí. E também passou em 3 provas da OAB, equivalentes à prova da OAB dos Estados Unidos. E isso é super interessante, né? Porque, enfim, mostra que, assim, apesar dele não ter um rendimento extraordinário, porque normalmente os alunos extraordinários acertam mais de 90% da prova da OAB, ele tem um rendimento nada desprezível, porque, infelizmente, a maioria das pessoas que faz a prova da OAB não consegue acertar 50%, e ele passou do rendimento da média da população aí, então, que faz esse tipo de prova. Então, é interessante. Uma coisa que eu vi é que alguns jornalistas de início de carreira, que trabalham nesses jornais, basicamente repetindo conteúdo ou reescrevendo conteúdo de grandes agências, eles também têm o que temer, porque alguns jornais nos Estados Unidos estão fazendo testes silenciosos e publicando notícias replicadas de agências de notícias por meio do ChatGPT, ou seja, já não tem mais aquele jornalista júnior que pegava a notícia de uma agência internacional e ali trazia para dentro da edição local do jornal. Então a gente vê aí que vai haver talvez um redesenho no mundo do trabalho, porque a interferência humana vai ficar talvez, né? Enfim, a gente nesse início todo mundo quer fazer previsão, né? Mas a interferência humana vai ficar em algumas tarefas mais na revisão, né, do que exatamente na produção daquele conteúdo bruto, né? Sim, e a gente que é do direito, que é um ramo onde as coisas chegam um pouco depois, né? A tecnologia chega um pouco depois, não é quem está lá trabalhando no estado da arte, né? No limite da tecnologia existente, a gente acaba recebendo, até por ser uma profissão bem refratária a mudanças, né? Do advogado. Mas eu vi que o TJ de Minas Gerais já está trabalhando com um sistema chamado Savia, ou Savia, não sei muito bem como pronuncia, mas Savia, que usa a base do ChatGPT para produzir textos jurídicos. Eles dizem que, por enquanto, seriam textos administrativos, internos, portarias, resoluções, mas também eles já deram acesso aos magistrados. Então, daqui a pouco, a gente pode estar se deparando aí com sentenças judiciais produzidas, ou pelo menos escritas em boa parte pelo ChatGPT e revisadas pelos magistrados, né, pelos juízes. E aí entra a minha pergunta para o Gustavo. Eu queria perguntar exatamente isso. Eu não vou responder, eu vi algumas críticas sobre isso, mas naturalmente a gente precisa trazer você para a conversa também. O que é que você acha do ChatGPT tomando decisões? A gente sabe que a função principal do juiz é, enfim, substituir a vontade das partes e tomar uma decisão. Enfim, já que vocês não conseguem se decidir sozinhos, eu vou aqui tomar uma decisão no lugar de vocês. Como é o ChatGPT tomando decisões? É exatamente esse ponto que é um dos pontos fracos dele. Igual a gente tinha dito, né, que esses algoritmos eles têm uma dose de caos neles, né? Então, os resultados eles são imprevisíveis até um certo grau. Então, é muito perigoso colocar decisões em cima dele. Seja decisão, por exemplo, tem discussões de robôs que poderiam tomar a decisão de atirar em uma pessoa, por exemplo, ou decisões de remover pessoas de processos de plano de saúde, por exemplo, ou coisas assim. É sempre visto com muito cuidado você colocar uma inteligência artificial para tomar decisão sem uma pessoa estar acompanhando isso. Inclusive, se você entrar lá no site da OpenAI, eles deixam isso daí muito claro. O ponto que ele realmente é bom é nessa parte de transformar textos. Então, por exemplo, transformar um texto curto num texto longo, ou um texto longo num texto curto, ou trocar a linguagem de um texto, fazer uma tradução, ou fazer uma tradução até de estilo, por exemplo, pegar um texto jurídico e escrever ele com palavras que um leigo entenderia melhor.
São nessas aplicações que realmente o algoritmo do GPT ele brilha. Agora, quando ele tem que tomar decisões ou dar uma resposta que seja precisa, não é o uso adequado dele. Então, ele seria muito mais útil, por exemplo, para fazer uma análise da jurisprudência, porque, com base no todo o histórico que ele vai sendo treinado, ele pode fazer análises em cima de outros processos, outras decisões, para chegar num nível ali de poder explicar uma jurisprudência, por exemplo, do que realmente bater o martelo. Seria muito arriscado colocar um algoritmo desses, e é o mesmo caso, por exemplo, do carro autônomo. E já existe tecnologia para fazer o carro autônomo, já teria um carro capaz de dirigir sozinho, mas tem o problema, assim, se ele resolve atropelar alguém, porque às vezes tem uma decisão, ou eu mato o piloto, ou eu mato a pessoa que está na frente do carro. O algoritmo vai ter que decidir ali, se ele vai matar um, se ele vai matar outro. Nesse momento, é muito complicado deixar a decisão na mão do algoritmo, porque quem vai ser o responsável? Se aquilo lá vai depois para um nível criminal, né? Quem que é o responsável? É o programador? É a empresa que fabricou o carro? É o piloto? É a pessoa que entrou na frente do carro? Tudo isso daí é um desafio para a área jurídica e que não existe solução ainda. A solução que encontraram foi postergar ao máximo esse tipo de problema, porque são problemas novos que a tecnologia trouxe e que nós ainda não sabemos exatamente como lidar com eles. Muito legal. Conversa boa passa rápido, como diz, né? E ainda mais quando a gente está aprendendo muito, né? Porque realmente nessa área eu sou leigo total, então eu acho que as explicações do Gustavo foram muito boas. Caminhando aqui para o fim, antes da gente entrar nas nossas curiosidades e das nossas indicações, eu tenho uma pergunta para o Gustavo, assim, do ponto de vista macro, olhando assim como cara que está dentro da área. Para onde é que você acha que está caminhando a tecnologia? Você acha que vai ser o pessoal tentar fazer mais coisas como o ChatGPT, mais parecidas com ele, ou você já tem notícia? Você acha que já tem alguma coisa aí totalmente diferente, assim como ele mudou os paradigmas anteriores, já tem alguma coisa aí que vai vir para mudar e o ChatGPT vai ficar para trás? Olha, para esse mercado futuro são 3 meses, né? 3 meses não muda tanta coisa. Mas uma tendência bem forte que está tendo é na área mais ligada a entretenimento. Então, tem um site, por exemplo, que chama Character AI, que você também pode brincar ali de graça, que você pode usar um algoritmo parecido com o ChatGPT para criar personagens, sejam personagens fictícios ou baseados em pessoas reais, e aí você pode conversar com esses personagens. Então, você pode conversar com um personagem que finge que é o Elon Musk, você pode conversar com um personagem que finge que é o Harry Potter. E as conversas são muito interessantes até, eu diria. Eu brinquei bastante nessa plataforma, e tem conversas interessantes que você consegue ter. Ele realmente tenta falar ali no estilo daquele personagem. Então, imagina, por exemplo, no mundo do entretenimento, você ter, por exemplo, um jogo que você pode realmente conversar com aqueles NPCs e as conversas não são fixas e conversas que se repetem ali toda vez que você joga, né? Então, isso com certeza é algo que vai crescer muito nos próximos tempos. Outra aplicação que tem é um conceito aí bem polêmico, mas é de criar memoriais para pessoas falecidas. Então, você pegar todo o conteúdo que uma pessoa falecida produziu durante a vida, treinar isso em um algoritmo parecido com o ChatGPT, e aí você poder conversar com um programa que reproduz o modo de enxergar a vida e o modo de se expressar que aquela pessoa tinha. Então, imagina, tem até um documentário da Netflix que fala sobre isso, eu não vou me lembrar o nome agora, mas imagina um cemitério que você pode parar na frente de cada lápide e perguntar para a pessoa como é que foi a vida dela, por exemplo. Seria algo muito surreal, mas muito interessante também. E falar em conversar, quem quiser bater um papo com a gente, é só falar com a gente no Instagram, enfim, deixar um comentário aqui no nosso vídeo, ou então nas outras redes sociais. Inclusive, por falar em algoritmo, eu estava lendo hoje, Bruno, que quanto mais você fala nome de outras redes sociais em outra rede social, menos eles exibem o seu vídeo. Então, acho que a gente vai ter que achar uns apelidos aí. Não, o pessoal aí, os influencers, dizem na rede ao lado, né? Então sigam a gente na rede ao lado aqui. @podcast, etc. Legal. Vamos subir a vinheta para passar para as nossas curiosidades da semana e para as nossas indicações.
agora no nosso último bloco, vamos para as curiosidades da semana e para as nossas indicações. Como curiosidade, eu trouxe aqui uma decisão da STF, que não é dessa última semana, mas é de 2 semanas atrás, mas que repercutiu muito, que é o julgamento que declarou a constitucionalidade das chamadas medidas coercitivas atípicas. Então, se você prestou dinheiro para alguém ou tem um crédito a receber de alguém, você vê aquela pessoa ostentando nas redes sociais, passeando de iate, dirigindo carro importado, você sabe agora que é possível. O STF declarou constitucional o pedido de apreensão do passaporte, bloqueio da carteira de motorista. Então, agora temos medidas realmente atípicas, medidas diferenciadas, que você vai poder solicitar ao juiz que está cuidando do processo para que elas sejam aplicadas a fim de dificultar a vida do devedor, que realmente muitas vezes é um escárnio. A pessoa está devendo dinheiro, mas não tem nada em nome dela, e ela fica postando nas redes sociais que ela está viajando pela Europa, que ela está passeando. E aí eu acho que nessa o STF foi bem e disse que realmente essas medidas são constitucionais, estão no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 139. Então, inclusive medidas que podem influenciar o futuro da empresa ou da pessoa. Se for um caso de uma empresa, ela pode ser impedida de participar de licitações. No caso de pessoas físicas, elas podem até mesmo ser impedidas de participar de concursos públicos. Então, fica aí essa curiosidade da semana. Super interessante poder proteger o credor, né? Porque, enfim, na medida que você protege o credor, você diminui o risco de crédito no país. E a gente, no Brasil, como diria um professor meu de processo civil, a gente tem uma tradição muito, enfim, ele falava assim, né? Muito católica, no sentido que ele usava, que é de ter muita piedade do devedor, né? Só que o que acontece é que, às vezes, o devedor, ele abusa, né? O próprio Gustavo dedicou uma parte da vida dele a desenvolver sistemas para encontrar bens de quem estava querendo esconder, né, Gustavo? Exatamente, eu já trabalhei muito com isso. E agora vamos para a indicação da semana. Nosso convidado tem alguma indicação? Um livro, um bloco de carnaval, um filme, um seriado? Olha, tem um livro que eu estou lendo nesse momento e eu achei assim fantástico. Que chama É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É um livro de ficção científica. Eu sou suspeito, né, que eu gosto muito do tema, mas é um livro com um valor literário muito alto, assim, sem querer dar muito spoiler, mas são 2 personagens que lutam ali pela supremacia do tempo, mas que eles acabam viajando em várias épocas e deixando mensagens um para o outro e acabam se apaixonando durante o processo. E é um livro muito bem escrito, tem imagens assim fantásticas descritas nele, e é um livro realmente fez muito sucesso no exterior e agora chegou no Brasil em português, né? E é uma leitura fantástica. Quem tiver a chance de ler, vale muito a pena. Te queria agradecer de verdade. Muito obrigado, Gustavo, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela oportunidade de estar dividindo aí seu conhecimento, que é muito grande com a gente. A gente fica realmente muito agradecido e esperamos nos ver novamente em próximas pautas de tecnologia, se a gente puder tratar do assunto. Sem dúvida, se você tiver um espacinho na sua agenda, a gente vai estar te incomodando mais uma vez e pedindo essa ajuda aí para você. Vai ser uma honra. Foi muito bom aqui conversar com você. Perfeito. Quem quiser falar com o Gustavo, pode mandar mensagem para a gente, pode encontrar ele também nas redes sociais. Você quer deixar algum... Bom, no LinkedIn é Gustavo Costa Dias, no Instagram é @Gustavo Costa Dias também. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, Gustavo. O próximo Gustavo. episódio está liberado para você que está aí na esteira, já passou seus 30 minutinhos, pode dar o pause. Quem está no engarrafamento, a caminho do seu happy hour já está liberado. Até o próximo episódio do seu podcast semanal, etc.